Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Biológicas. Hoje a nossa aula vai tratar do tema metabolismo bacteriano. Lembrando que essa aula é dividida em duas partes, e nessa parte 1 nós vamos falar sobre as enzimas. A grande maioria das reações bioquímicas que ocorrem no interior de uma célula bacteriana ocorrem também em células eucarióticas. Contudo, algumas dessas reações bioquímicas são particulares de determinados grupos bacterianos e ocasionam grandes feitos para esses micro-organismos, como, por exemplo, a capacidade de degradar compostos que são eliminados por outros micro-organismos, a capacidade de degradar celulose ou até mesmo petróleo. E algumas bactérias conseguem sobreviver a partir de material inorgânico. O conjunto de reações químicas que ocorre no interior das células recebe o nome de metabolismo. Quando essas reações químicas produzem energia, damos a ela o nome de catabolismo. E quando essas reações químicas usam energia, nós a nomeamos de anabolismo. Resumidamente, o catabolismo quebra macromoléculas e essa quebra gera moléculas mais simples e energia. Já o anabolismo constrói macromoléculas a partir de moléculas simples, utilizando energia no processo. Um exemplo do catabolismo ocorre quando as células quebram açúcares em dióxido de carbono e água. Exemplos de processos anabólicos são as formações de proteínas a partir de aminoácidos, de ácidos nucleicos a partir de nucleotídeos e de polissacarídeos a partir de açúcares simples. Portanto, são os processos que geram os materiais para o crescimento celular. Sem energia, as reações químicas nunca poderão acontecer. Portanto, a molécula utilizada pelas células para gerar energia é a adenosina trifosfato, que é o ATP. O ATP armazena energia derivada de reações catabólicas e a libera posteriormente a fim de conduzir as reações anabólicas e a realizar outras reações químicas. Uma molécula de ATP consiste em uma adenina, uma ribose e 3 grupos fosfato. Quando o grupo fosfato terminal é retirado do ATP, a adenosina difosfato é formada. A quebra do fosfato terminal é responsável pela liberação de energia que promove as reações químicas. Para que as reações químicas aconteçam, é necessário a presença de enzimas, que são proteínas capazes de acelerar as reações metabólicas, ou seja, elas são catalisadoras de reações para as moléculas específicas que são chamadas de substratos. A função das enzimas é acelerar as reações químicas a uma temperatura que seja compatível com o funcionamento normal da célula. As enzimas são específicas para determinados substratos. Por exemplo, a sacarose é o substrato da enzima sacarase, que catalisa a hidrólise da sacarose em glicose e frutose. Portanto, glicose e frutose são chamadas de produtos. Essa especificidade acontece de maneira que o sítio ativo das enzimas encaixa ao substrato de maneira semelhante a uma chave e fechadura. A atividade enzimática ocorre em etapas. Inicialmente, a superfície do substrato entra em contato com uma região específica da superfície da molécula enzimática, chamada de sítio ativo. Então, forma-se um composto intermediário temporário, chamado de complexo enzima-substrato. A molécula de substrato é transformada pelo rearranjo dos átomos existentes, ou pela quebra da molécula de substrato, ou pela combinação com outra molécula de substrato. As moléculas de substrato transformadas, então denominadas de produtos da reação, são liberadas da molécula enzimática, pois elas não se encaixam mais no sítio ativo da enzima. A enzima inalterada encontra-se agora livre para reagir com outras moléculas de substrato. Em alguns casos, as enzimas precisam de outras moléculas não proteicas chamadas de cofator para realizar as suas funções. Nesse caso, a enzima é uma denominada de apoenzima, que é uma molécula que sozinha é inativa. Portanto, sem o cofator, essa enzima não realizará sua função. Se os cofatores forem inorgânicos, a junção de cofator com apoenzima chama-se de holoenzima. E se os cofatores forem moléculas orgânicas, a sua junção com a apoenzima é denominada de coenzima. As coenzimas mais importantes no metabolismo celular são a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD+, e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, que é o NADP+. A flavina adenina dinucleotídeo, FAD, e a flavina mononucleotídeo, FMN, que funcionam como carreadores de elétrons. Outra coenzima importante, a coenzima A, desempenha um papel importante também no ciclo de Krebs. Destacamos também a respeito da nomenclatura das enzimas. Na maioria das vezes, as enzimas apresentam nome terminado em -ase.
Utilizando o exemplo anterior, a sacarase é a enzima que catalisa a hidrólise da sacarose, formando os produtos glicose e frutose. Alguns fatores conseguem influenciar na atividade enzimática. Por se tratar de proteínas, a temperatura e o pH são os fatores que mais influenciam na atividade enzimática. Contudo, a concentração do substrato ou a presença ou a ausência de inibidores também influencia. Para que as reações químicas aconteçam, é necessário que as enzimas estejam trabalhando em sua temperatura ótima. Uma temperatura acima ou abaixo disso influencia negativamente na atividade enzimática, reduzindo significativamente a velocidade das reações químicas. Bactérias que são capazes de causar doenças em seres humanos apresentam temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. Acima disso, as enzimas desnaturam, ou seja, perdem o seu arranjo tridimensional característico e, consequentemente, o arranjo dos aminoácidos do sítio ativo na enzima se modifica e assim ela perde a sua capacidade de catalisar reações químicas. A desnaturação pode ser parcial ou reversível, mas ela também pode ocorrer de maneira que a enzima perca suas propriedades originais, transformando-se em irreversível. Em relação à concentração do substrato, podemos dizer que um determinado substrato está presente em grande quantidade, a enzima estará sempre saturada, ou seja, seu sítio ativo estará sempre ocupado por um substrato ou pelo produto. Assim, a enzima estará trabalhando em sua velocidade máxima. Contudo, em condições normais, a enzima nunca estará trabalhando em sua velocidade máxima, pois as concentrações do substrato nunca estão em concentrações tão elevadas. Em alguns casos, as enzimas vão se encontrar inativas devido à falta de substrato. Assim, a velocidade da reação vai depender da quantidade de substrato que se encontra no meio. Como dito anteriormente, a presença de inibidores também altera a atividade enzimática. Os inibidores são classificados como competitivos ou não competitivos. Inibidores competitivos ocupam o local de um determinado substrato no sítio ativo da enzima, pois a sua forma e a estrutura química são semelhantes à do substrato. Alguns inibidores se ligam de maneira irreversível à enzima, enquanto que outros ligam-se de maneira reversível e deixam o sítio ativo livre em alguns momentos, o que permite que o substrato se ligue à enzima e consiga realizar sua função. Já os inibidores não competitivos não se ligam ao sítio ativo da enzima. Eles se ligam a outras porções chamadas de competição alostérica, e o local onde essa enzima se liga é chamado de sítio alostérico. Quando o inibidor não competitivo se liga ao sítio alostérico, a enzima se torna inativa, pois seu sítio ativo é alterado. Esse efeito pode ser reversível ou irreversível. Existe também a inibição por retroalimentação. Essa inibição ocorre com o objetivo de impedir a célula de produzir em excesso alguma substância a mais do que o necessário. Alguns produtos finais são um produto de uma longa linha de produção enzimática. Assim, várias etapas são necessárias para a produção daquele produto específico, para aquele produto final. Quando este é produzido ao final de uma linha de produção enzimática, ele mesmo serve como inibidor não competitivo de alguma enzima que atua previamente nesse processo. E, geralmente, esse produto final se liga na primeira enzima da etapa para evitar o gasto desnecessário de energia ao longo da linha de produção enzimática. E conforme a célula utiliza o produto final, o sítio alostérico é liberado e as enzimas conseguem retomar as suas atividades normalmente. Chegamos ao fim da nossa aula, da nossa parte 1 de metabolismo bacteriano. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Deixe o seu like, não esqueça de se inscrever para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais na nossa próxima aula sobre metabolismo bacteriano, parte 2.